Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui no CIOSP 2023, no estande da Filozon. Estamos aqui, única empresa de ozônio presente aqui no CIOSP, sempre levando tecnologia e inovação do ozônio na odontologia. E nesse momento temos aqui a ilustre presença do grande profissional e amigo, Dr. Bruno Bastos. Dr. Bruno, que hoje é uma referência aí na harmonização facial no Brasil, mas que inicialmente é mestre em ortodontia também, né? Atuou em várias áreas, especialista em endodontia, harmonização orofacial, pós-graduado em estética orofacial. Ele coordena diversas especializações do Instituto Aria em Brasília, dá palestras aí no mundo todo, um curso de extensão em Hoff na Harvard University, no Mark Institute em Miami, enfim, um currículo aí que eu nem vou continuar falando, porque senão... É extensa. Não é, Vitória? A gente vai ficar aqui o podcast inteiro falando dele. E ele tem uma qualidade que eu gosto muito, que ele é muito sincero, como se comunica muito bem, não tem mimimi, conta tudo que ele faz. Isso é muito bom, porque quem assiste você sempre fala isso, Bruno, que você é o cara que entrega. Então, vamos entregar tudo hoje. Com certeza, com certeza. Bruno, você é bastante conhecido no mundo aí também da harmonização porque você fala bastante dos bioestimuladores de colágeno, né? E de desses procedimentos mais convencionais, digamos assim, da harmonização facial. E qual a importância do organismo do paciente estar saudável para a produção do colágeno? Show. Como que você vê isso? Maravilha. Primeiro agradeço, né, a Filozon, a excelente parceira que eu tenho, né, uma empresa incrível. Imagina, nós estamos no maior congresso de odontologia da América Latina, uma feira gigantesca, e nós temos essa empresa, né, que está cada vez crescendo mais, cada vez tendo mais importância na harmonização. Né? Hoje em dia a gente vive um pós ou até um Covid, uma época de Covid, pós-Covid, então onde as pessoas estão cada vez mais inflamadas e estão precisando realmente de terapias mais integrativas, né, que melhorem o organismo. Né? Porque o que a harmonização faz? Ela inflama, né? A gente injeta produtos, né, para ter um efeito, normalmente um efeito estético, né, uma volumização, uma melhora, né, da qualidade da pele e causa uma inflamação. Então, falando de bioestimuladores, é isso. Quanto melhor, mais fisiológica, mais branda, mais tranquila a inflamação, nós vamos ter mais colágeno tipo 1 sendo formado. Mais colágeno tipo 1 significa o colágeno da durabilidade. E aí sim, né, os produtos de bioestimuladores vão ter realmente a sua ação. Mas para isso o organismo tem que estar preparado. E muito profissional, ou seja, a maioria, acho que 90% dos profissionais, não se atenta a isso. Ele acha que o produto, sendo injetado, tem que fazer o efeito que foi proposto. E não é assim, né? Nós somos seres vivos e nós, dependendo do processo inflamatório. Quanto a um processo inflamatório mais extenso, né, mais descontrolado, vai ter um mau colágeno e o bioestimulador não vai ter aquele efeito que o profissional acha ruim. O profissional vai botar culpa no produto, quando muitas vezes falta a leitura. E o ozônio, né? O ozônio são 3 moléculas de oxigênio, vai melhorar a oxigenação do tecido, né? Melhora o sistema imunológico do tecido, favorece o tecido, né, se proteger e também combater a inflamação, deixando a inflamação cada vez mais suave, né, digamos assim. E a inflamação mais suave favorece, né, os nossos bioestimuladores, são produtos importantíssimos para a gente frear o envelhecimento. Então o ozônio, ele vem para mim como uma terapia, né, essencial. Né? Você profissional que não conhece a ozonoterapia, eu te convido, né, desde o início da harmonização, que a gente já começa a ler sobre a ozonoterapia. Aprendi muito com a Letícia, né, aprendo muito com a Vitória. São pessoas assim, referências para mim, né, de verdade. E o ozônio, a partir do momento que a gente começou a usar ele na clínica, a gente vê que os resultados dos nossos pacientes são assustadores. É engraçado, né? A pessoa pensa assim, poxa, o que um gásinho que eu nem tô vendo, né, vai fazer efeito? E podia faz ter uma corzinha, né? Transparente, ninguém nem tá injetando ar. Exatamente, mas faz toda a diferença, né? Porque vai melhorar, né? Vai modular o sistema inflamatório, melhorar, né, toda a parte
fisiológica para a gente ter um bom procedimento. Então, isso que você falou é bem interessante, né, Bruno? Porque responde por que um paciente às vezes responde de uma forma a um procedimento. Perfeito. E outro paciente você faz o mesmo procedimento com a mesma técnica, da mesma forma e não tem o mesmo resultado. Né? Então a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais profundo. Então, Bruno, conta aí pra gente, como é que você usa a ozonoterapia na ROF? Maravilha! Entendeu? A ozonoterapia, a gente pode usar ela de várias formas na ROF. Né? A ozonoterapia tem a parte do óleo ozonizado, né, que a gente pode usar, né, bastante na ROF. Né, o paciente está com uma ulceração na pele, está com uma afta, né, está com um processo de acne mais agudo e a gente não pode atender aquele paciente naquele momento, de jeito nenhum. Né, que você pode espalhar aquela inflamação, piorar aquele processo, né, e o paciente ter um processo bem pior e você tem que resolver aquela intercorrência. Então o óleo ozonizado é fantástico. Tá? Nós temos o gás ozonizado, né, que a gente pode exatamente isso, modular a inflamação. Então, normalmente a gente usa ele antes dos procedimentos. Né? Você vai fazer, por exemplo, um bioestimulador, fazer um preenchimento, você vai desinflamar o organismo, vai deixar o terreno biológico mais compatível para que receba aquela agressão. Então, a gente faz normalmente 1 semana, 2 semanas antes dos procedimentos. E nós temos também a água ozonizada, fantástica. Por exemplo, num procedimento de bichectomia, por exemplo, né, que a gente fez já uma agressão, e você pode fazer a limpeza da cavidade oral antes do procedimento até, né? Que você vai dar, né, vai proteger a entrada daquelas bactérias, a boca, né, extremamente contaminada normalmente, e também pós, para que haja a melhora daquela cicatrização. Então, eu vejo assim a harmonização, né, com maneiras fantásticas de usar a ozonoterapia e melhorar aí, né, a condição biológica, o processo inflamatório, né, o pós ser muito mais tranquilo, e os pacientes mais satisfeitos, eles vão voltar para você, né, e vão te indicar pacientes. Então, eu vejo isso... Você falou antes, eu queria até voltar um pouquinho, porque assim, as pessoas se preocupam muito quando a gente fala da inflamação, que fala assim, o ozônio é um anti-inflamatório. Mas o que eu faço na bioestimulação, por exemplo, eu não tenho que ter uma inflamação? Exatamente. E aí, eu sempre, né, respondo, o ozônio, ele é um modulador da inflamação. A inflamação crônica, ela é maléfica. Então, a gente precisa ter o gatilho, né, que é aquele estresse oxidativo controlado ou aquela inflamação controlada. Perfeito. Que vai provocar a resposta do nosso organismo. Show. Então, nesse sentido, assim, só para complementar aí a sua explicação, Perfeito. Eu acho que se atentar a isso. Modular a inflamação é diferente de anti-inflamar, né? Diferente da medicação, né? O ozônio, ele não é um anti-inflamatório farmacológico, ele é um modulador do processo biológico. Exatamente. Então, por isso que ele é tão bom, né? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Pode usar junto com os bioestimuladores? Como que você faz na tua prática? Isso, normalmente eu faço assim, um gás antes, né? Normalmente 1 semana antes, alguns dias antes. Por quê? Para que na hora que você vai fazer o procedimento, o organismo já está exatamente modulado, já está pronto, mais tranquilo para receber aquela inflamação, né? E tratar aquela inflamação como ela deve ser tratada. Né? Ele não vai acabar com a inflamação. Né? Ele vai propiciar uma inflamação correta para que o bioestimulador tenha uma ação efetiva. Óbvio, né? Nós estamos pós-Covid, né? Nós temos pacientes altamente inflamados, né? Pessoas que comem mal, que dormem mal, né? Que tomam muito remédio, né? Farmacológicos, então, que tem um sistema imunológico mais delicado, que vão, pós-bioestimulador de colágeno, né? Ter uma reação exacerbada, um edema maior, né? E às vezes o ozônio também pode ser usado pós-procedimento para, exatamente, diminuir aquele processo inflamatório. De novo, mesma coisa, fazendo com que o organismo crie um terreno biológico favorável para que o procedimento que você colocou tenha o efeito que você espera. Né? Porque se esperar só do procedimento, você está trabalhando às cegas. Né? Porque a harmonização, a gente injeta um produto, normalmente, você pede exame de sangue? Normalmente não. Né? Você atento muitas vezes à anamnese, tem gente que nem lê a anamnese. E às vezes acha que a culpa é do bioestimulador ou de outros produtos, quanto na verdade o profissional às vezes não está apto, né? E não conhece, por exemplo, da ozonoterapia, como a laser terapia também, são técnicas que modulam a inflamação, são excelentes. Né? Eu te convido aí que, se você não conhece a ozonoterapia, você tem que conhecer. Né? Pelo Brasil existem diversos cursos de habilitação em ozonoterapia, né? Que são fundamentais, não só para você modular a inflamação, você ganhar dinheiro.
né? Existem várias terapias de ozonoterapia, né, com ozônio, que você pode ganhar dinheiro no seu consultório, né? Porque hoje em dia o profissional ele quer ganhar dinheiro, né? Então, primeiro, para o paciente mais satisfeito, menos inflamado, vai te indicar mais. E a ozonoterapia tem excelentes alternativas para que você venda isso no dia a dia. O paciente gostou do ozônio? Poxa, na próxima vez que ele vier, você pode continuar tratando ele com ozônio, mas ele vai pagar por isso. E é muito interessante. Sim, Perfeito. com certeza. E a gente queria falar um pouquinho também aqui de outro aspecto importante que às vezes os profissionais ainda não estão tão atentos, né? Que é sobre o preparo da pele do paciente antes do procedimento, né? Porque hoje, por exemplo, não existe um procedimento padrão. Alguns usam álcool, alguns usam clorexidine. A importância desse preparo da pele, como que você trata isso na sua clínica? Maravilha, maravilha, né? Então, voltando, né? O álcool, normalmente ele desidrata, né? Descama, prejudica normalmente a pele. E a pele tem que estar hidratada para receber o procedimento, para ter uma resposta melhor. E a clorexidina, ela muitas vezes interfere, né, no fibroblasto, prejudica o fibroblasto. Se a gente quer uma produção de colágeno, a gente não pode prejudicar o fibroblasto. E também vai prejudicar o procedimento. Então, nós temos, por exemplo, na Filozon, né, um produto que eu adoro, né, gosto muito mesmo, que está sempre presente, né, na clínica nossa, que é a espuma ozonizada. Tá? Esse produto, né, além de não ter aditivos químicos que fazem mal para o seu organismo fisiologicamente, ele age de uma maneira fantástica, fantástica mesmo, tá limpando, né, de uma maneira efetiva a pele e não prejudicando nem o fibroblasto e nem desidratando a pele, ou seja, é tudo que a gente quer, né? Então, uma pele própria, né, pronta para você fazer procedimento, faz toda a diferença, né? A gente gosta, eu sempre gostei muito. Né? Antigamente, quando eu não usava ozônio, a gente fazia muito plásticas biofotônicas, né? E sem falar, até falando disso, né? Plástico biofotônico é um tratamento através de luzes que usam produtos. Quando a gente adicionou ozônio, né, nas nossas plásticas biofotônicas, o efeito foi bem melhor, né? Então a gente pode limpar e a gente ainda pode, como eu falei já, vender terapias que vão ser lucrativas para você e que vão ser mais saudáveis para o paciente. Então, eu acho isso excelente. É muito legal também, porque a gente que trabalha na clínica vê que não gera ardência na face do paciente, que muitas vezes os pacientes reclamam, né, do álcool e tudo mais. Remove resíduo de poluição, resíduo de maquiagem. Então, é um produto bem fácil de utilizar no dia a dia, bem prático, né, e voltado para ROF. Exatamente. E a gente vê que hoje, para o profissional se diferenciar, ser um profissional de excelência, ele não pode ser apenas um injetor, né? Um injetor seja de ácido, seja de botox, seja de qualquer outra substância. O sucesso, a excelência clínica, terapêutica, ela depende do pré, do pós, da avaliação clínica, da avaliação do paciente. O simples ato de injetar, ele é só uma parte do processo como um todo, né? Então, o profissional, ele precisa cada vez mais buscar olhar esse conjunto como um todo, e assim ele vai ser realmente diferenciado e ter um resultado de excelência, com menos efeitos colaterais, né? Perfeito. Hoje as pessoas não querem mais pagar um preço tão alto, né? Assim, a saúde precede a beleza, né? Não tem como você fazer um monte de coisa e estar doente. Então... Exatamente, como você falou muito bem, né? Nós não somos injetores, né? Se a gente fosse injetor, botava um robô para fazer, ou você ensinaria qualquer pessoa. Inteligência artificial, né? Porque qualquer pessoa aprende, né? A gente ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, a pessoa vai aprender, todo mundo vai aprender. Mas o que faz a diferença é você cuidar do paciente. O paciente, ele hoje em dia quer ser cuidado, né? A ozonoterapia tem muito isso, né? Os produtos, né? Às vezes a pessoa pode não acreditar na primeira vez, ela sente, vê o resultado e ela quer de novo. E o paciente se sente cuidado, porque vê um resultado melhor, né, ver um processo inflamatório muito mais tranquilo, e a Filozon hoje tem excelentes produtos para qualquer tipo de procedimento da harmonização, né, para corporal, por exemplo, a harmonização hoje não é só facial, né, para mim que sou dentista é só facial, mas para outros profissionais não é só facial, então agrega muito valor, né? O paciente hoje em dia é engraçado, né, ele quer que você ofereça alguma coisa a mais para ele, isso faz um sucesso profissional. Então, a Filozon fez isso comigo, né? Não adianta você fazer só um bioestimulador. O paciente, quando vê que você cuidou da pele antes, né?
cuidou do processo inflamatório. E muitas vezes a gente entrega um produto, dá de presente um produto pós-procedimento para o paciente, que às vezes a gente fez, né, pertuitos muito grandes que causam mais edema, né, e você dá um produto à base de ozônio, você vai ver a cicatrização é muito melhor, né, muito menos risco de recontaminação. Então o paciente só gosta da gente, né? E isso faz com que a gente tenha mais pacientes. É muito bom. Mais segurança, né? Mais segurança. Bruno, você trouxe alguns casos aí para mostrar para nós? Trouxe alguns casos. Fica à Vou pular algumas vontade. coisinhas aqui, né? Mas pode explicar Tá, aí. fica à bom, vontade. tá. Então, ó, por exemplo, esse caso, né? Um caso pós-preenchimento, né? Um caso de edema palpebral, tanto superior quanto inferior. Parece que a paciente, né, tá 5 dias sem dormir, né? E acordou assim, tá? Então, foi um pós-procedimento, tá? Numa época que, né, as pessoas ainda duvidavam muito da ozonoterapia, então foi feita, né, um gás de ozônio, né? A gente tem que, né, orientar o paciente, né? Qualquer gás vai causar um aumento do tecido, né? Vai ter uma expansão, distensão perfeita do tecido, então você tem que orientar o paciente nisso, mas após aquele produto, após aquele período, o paciente, né, vai ter um processo melhor, né, que vai desinflamar aquela região, vai agir, né, naquela inflamação de uma forma correta e você vai ter uma consequência favorável. Porque se você só contar, né, com a espera disso aí, ou às vezes, né, que o paciente tome medicamentos, você vai prejudicar o resultado e às vezes o paciente vai ficar impaciente, né? Vai virar um paciente impaciente, que ele vai demorar muito tempo para que o organismo dele, né, combata aquele processo inflamatório. Então a ozonoterapia é fantástica para casos assim, né, para casos ou de processo alérgico ou procedimento pós, né, procedimento que não deu não teve um processo inflamatório que não foi, né, controlado, né, que não foi, né, Exacerbado. Exatamente, tá? Então é isso aí, ó. É utilizado, né, que é a mistura de ozônio puro, né, mais ozônio puro. E nós temos aí, né, por exemplo, a ozonoterapia ainda tem uma coisa muito legal, né? Você pode combater uma inflamação ou você pode estimular o organismo, né, por exemplo, a produzir um colágeno, a ser mais anti-inflamatório, né? Então você pode, por exemplo, você já tem um problema ali, você tem que combater, né? Ou seja, você tem que usar uma concentração antimicrobiana. Isso é muito fantástico, né? Você pode escolher, né? É uma coisa que, né, tem gente que acha que o ozônio é sempre igual. A gente coloca o gás, sempre vai ter a mesma ação. Não, você pode escolher, né? Então, dependendo da concentração que você vai usar, você vai ter ou uma ação, né? O paciente está bem, né? Não é um problema que está tendo. Você vai melhorar o tratamento, melhorar os efeitos. Então, você faz uma ação estimulante, né? Isso mesmo. E se o paciente já tem, o paciente vem de você de outro profissional, né? Ou você, né, teve um problema ali depois do seu procedimento, você tem como melhorar seu paciente, amparar aquilo com a ozonoterapia, né? Isso é muito importante, porque tem gente que fica com medo de fazer outras terapias, a ozônio é muito importante. Por exemplo, só contando um caso que eu recebo muito caso de aluno, né? Teve uma aluna que mandou um caso para mim ontem, que ela teve um sucesso. Ela foi debridou o suco nasolabial, né? Pegou a cânula, né? Descolou aquelas fibras, tecido conjuntivo, né? Para soltar a pele e colocou ali fios de PDO. Né? Provavelmente ela botou um fio de PDO muito superficial e causou um processo inflamatório muito grande naquela região. E causou um escurecimento do suco. É uma coisa desagradável, né? Sim. Que é um procedimento que normalmente a gente vai demorar bastante para tratar e o paciente vai ficar daquele jeito durante muito tempo. Isso vai contaminar muita gente. Então eu falei para ela, olha, o que eu faria nesse caso? Né, entraria com gás de ozônio, primeiramente, né, para você modular aquela inflamação, parar com aquela inflamação, porque imagina, se eu falasse para a pessoa, poxa, vamos debridar essa área, né, para soltar a pele, vai causar um maior processo inflamatório. Né? E o ozônio, por incrível que pareça, ele age descontaminando aquela região e melhorou, sabe, em poucos dias, descontaminou, melhorou a coloração, que era
né, o que a paciente mais, né, Reclamando. tava reclamando. Então, o que acontece? Dá para o paciente uma tranquilidade para ele depois agir ali, às vezes, para tirar o fio. Né? Sim. Sim. Imagina, porque o paciente começa a ficar descontente, daqui a pouco ele nem quer tratar com você. Sim. Aí você tem uma baita intercorrência. Então o ozônio foi fantástico ali. Ele descontaminou, melhorou o processo inflamatório e melhorou a coloração daquela região. Que legal. Né? Então foi muito legal. Eu acho que esse é um dos grandes, hoje, quando a pessoa não acredita, né? Não acredita, mas ela não entende o potencial do ozônio. Quando ela pega um caso crítico como esse, ela entende, né? Entende pela dor, né? Perfeito. Não pelo amor. Exatamente. O potencial terapêutico do ozônio. Então, isso Perfeito. é algo que vem acontecendo bastante. Não que a gente queira, mas é o que acontece na prática, né? E as pessoas aí, realmente passam a enxergar e ver o valor, né? É legal. E uma coisa que eu vejo que evoluiu muito a ozonoterapia, né? Vendo as aulas da Vitória, né? Da Letícia também. Né? Por exemplo, a gente antigamente achava, né? Antigamente que eu falo 1, 2 anos, tá? Pra mim, muito antigamente. Acelerado. Né? A gente via que a gente achava, por exemplo, qualquer problema inflamatório maior, né? Ou com problema que a gente chegava na clínica, a gente achava que a gente tinha que tratar o ozônio com concentrações sempre muito elevadas, 20, 40 microgramas. E normalmente a gente estava errando. Né? Isso que eu ia falar, que as pessoas quando começam, né, estão entrando na ozonioterapia, elas têm essa visão, né? É muito pouco, vou botar um pouquinho mais, a concentração de 5 é muito baixinha. Só que na ozonioterapia é justamente o contrário, né? Quanto menor a dose, menor a concentração, mais efeito bioestimulador, mais efeito biomodulador, né? Então é exatamente isso que você falou, Bruna. A gente vai aprendendo, né? E o profissional tem que entender dessa janela terapêutica para trabalhar com ozônio. É muito legal isso. Porque a gente tende a pensar que quando o paciente está pior, ele precisa mais. Isso acontece num raciocínio talvez farmacológico, mas não num raciocínio biológico. Num raciocínio biológico é aquela coisa, eu falo, se você não tem, se você é um sedentário, você precisa começar devagar. Né? Se você não tem condicionamento, você não vai correr a maratona no primeiro dia. Você precisa ir passo a passo. Exato. Então, às vezes... Como a ozonioterapia ela é uma terapia biooxidativa, ela envolve um fenômeno de oxidação, você precisa gerar um estresse oxidativo controlado para ter uma resposta. Maravilha. Né? Então, a gente tem que dosar essa concentração para ter um bom resultado. Isso aí. Aqui só para exemplificar como é formado, né? O ozônio. Muito bem. Né, ó. Ele entra dentro do tubo, recebe, né, umas descargas elétricas, né, e vai formar aí, né, do fluxo de oxigênio, vai formar o gás ozonizado, que é medicinal, que faz, né, super bem pra gente. Nós temos a água ozonizada, né, que é super importante, né, você pode melhorar, por exemplo, né, a litose, né, usando água ozonizada, você vai ter uma descontaminação maior na boca. Hoje em dia, né, para você que é dentista, faz o preparo, por exemplo, da cavidade para fazer uma restauração, você pode lavar ela com água ozonizada. Ótimo. Né, uma endodontia. Tá? Então, na harmonização, a mesma coisa. A gente lava a face, né, faz o bochecho para fazer uma bichectomia, lava a face com água ozonizada, isso vai ter uma descontaminação muito maior. Né? Então, é uma água própria, né, que vai causar um processo anti-inflamatório e que não agride, né, a face. Então, isso é muito importante. Eu já tive pacientes que eram alérgicos à clorexidina, tem várias pessoas, né, alérgicos a álcool. Hoje em dia as pessoas são alérgicas até de olhar para elas, elas são alérgicas. Né? Então, o ozônio ele vem somando demais mesmo. Tá? Então, spray de limpeza, jato de água ozonizada para limpar cavidades, como eu falei bem, irrigação de canais. Tá? E nós temos aí o creme dental ozonizado, isso é uma polêmica, né? Já que a gente está na odontologia, é uma polêmica, é muito engraçado isso. Todas as vezes que eu posto, né, um creme dental ozonizado, aqui, ó, eu sou massacrado nas redes sociais. É muito engraçado isso, massacrado, você não tem noção. Sério, Bruno? Sério. Por conta do flúor, Porque né? a odontologia, ela ainda tem, né, aquela ideia que o flúor é essencial para a formação do dente, para a saúde do dente, né? E o flúor em excesso faz muito, 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 muito mal ao nosso organismo. A gente, só na água que a gente bebe já tem flúor sobrando, né? Ou seja, você não precisa mais de flúor.
né? Então, o creme da Filozone é um creme fantástico, além de ter um gosto gostoso, né? Porque antigamente o ozônio, tudo de ozônio tinha um gosto ou um cheiro muito ruim, né? Isso acabava, né, inibindo, espantando as pessoas. Então, a Filozone, ela veio, né, de uma maneira fantástica, trazendo, por exemplo, eu uso desodorante à base de ozônio, tá? Só uso esse creme dental, de verdade, tá? Só uso esse creme dental, tá? Então, eu gosto bastante. Ele tem uma limpeza mais aprofundada, tá? E além de não ter produtos químicos, né, que fazem mal ao nosso organismo. A gente tem que pensar, porque a doença vem de acúmulos, né? Você vai acumulando coisas que vão te inflamando, de repente você está com uma doença, né? E aí a gente vai ter uma doença somando outra, daqui a pouco está com câncer, né? Então a gente tem que se desinflamar, não só na alimentação, né? Não só dormindo bem, mas usando também produtos que vão fazer bem pra gente. É engraçado isso. Todo mundo sabe o que faz mal. E as pessoas acabam não agindo daquela forma. Então, a Filozone, né, é a única empresa, né, que traz pra gente de uma maneira assim, né, acelerada, né, cada vez mais produtos que vão mostrando pra gente que a gente tem uma qualidade, né, de produtos aqui no Brasil que fazem bem pra gente, que só melhoram a nossa pele, melhoram, né, a nossa higiene oral, né, e trazendo só benefícios, tá? Então eu gosto muito desse creme. E eu até acho que você falou uma coisa... Se você quiser até falar alguma coisa, você entende bem muito legal. mais que eu, isso aí. Não, uma coisa bem legal é que hoje as pessoas, você falou isso, né? A doença que a gente tem hoje, ela não começou hoje. Ela começou lá atrás, né? Então eu falo que você falou isso e eu vou reforçar, né? A pessoa conhece, sabe? Às vezes ela tá muito preocupada com o que ela come, mas ela nunca parou para analisar o cosmético que ela usa, o creme dental que ela usa, a panela que ela usa em casa, o desodorante que está cheio de alumínio, ela esquenta comida no micro-ondas, tá cheio de disruptor endócrino. Às vezes no plástico fatores, ainda, né? No plástico, então é isso, né? No plástico, exatamente. No plástico, então assim... A gente tem que eliminar. É claro que o mundo ideal não existe, né? A gente não vai estar livre dos químicos. Isso não existe. Não tem como. Mas com conhecimento e inteligência, a gente pode fazer melhores escolhas. Com certeza. E vou falar uma coisa para você que está me escutando agora. Tá? Vou falar uma novidade para vocês, que eu espero ver isso acontecer. Pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas uma vez, vocês ainda vão ver nesse congresso as filas de produtos, né? Dentifrícios aí, pra gente fazer higiene... Sem flúor. Sem flúor. Com certeza. Vocês vão ver as filas aqui para pegar brinde da Filozone, de pasta de dente, e vão ver diminuição nas outras empresas, né, que estão com certeza nós veremos isso. Né? E olha que engraçado, umas coisas que muitos anos atrás todo mundo falava que era bom, hoje já estão falando o contrário. Então, provavelmente o flúor também vai vir com esse movimento. A gente só tem que cuidar que muitas empresas, a gente tem um movimento que a gente fala hoje que tem que avaliar, que é o greenwashing, né? Então, você já viu, a empresa coloca lá, não contém isso, não contém aquilo, e ela te vende aquilo como natural, mas lá atrás, escondido, tem ingredientes que também são potencialmente tóxicos. Então, um puro marketing. Esse é o fenômeno do greenwashing que a gente deve evitar, né? E procurar, né, empresas que sejam realmente confiáveis, que estão nesse propósito de ingredientes, né? Isso acontece na alimentação, né? A pessoa coloca lá integral. Sem açúcar, mas tem um monte de adoçante, um monte de aditivo, né? É igual Coca Zero, é igual, né? Assim, não trocou uma coisa pela outra. Exatamente. Então, só atentar a isso. Eu acho que o mundo está mudando, né? E a gente tem que mudar com o mundo. Senão você vai ficar para trás. Né? Você vê, hoje em dia, praticamente todo mundo que tem 20, 25 anos aí tem uma preocupação com a alimentação. Né? Coisa que na minha época não existia preocupação nenhuma, zero com a alimentação. Mas é porque a gente está sofrendo as doenças hoje. Sofrendo as doenças. Então as pessoas hoje já querem um desodorante que agrida menos ela, já quer um creme dental que não faça mal para ela, porque como a gente falou que a doença ela vai se acumulando. Né? E hoje em dia, você que está assistindo a gente já tem alternativas a isso. Né? Isso aí. Todo supermercado tem cremes dentais sem flúor. Né? Como eu falei para a Letícia, um dia desse, fomos almoçar num restaurante, né, natural lá em Brasília, que é super famoso, tem fila para entrar. E lá tinha vários produtos da Filozone, então eu fico feliz, né, que legal. de ver que as pessoas têm acesso, né, os produtos estão, né, chegando a todo mundo. Além disso, pessoas... hoje a gente tem a possibilidade da internet também, né? Pode internet, comprar, chegar exatamente. em casa, né? É super confortável. Mas... Perfeito, exatamente. Tá, então, ozonoterapia,
excelente biocompatibilidade, não é tóxico, não é nocivo aos tecidos, que é muito importante. Tá? Um efeito antimicrobiano ou anti-inflamatório, né? Ou modulador. E mais importante ainda, você que agride o paciente, né? A harmonização é agressão. Um excelente efeito de cicatrização. Então, por exemplo, um procedimento, né, feito na harmonização, que é a bichectomia, que é um procedimento extremamente simples de ser feito, quando bem indicado, né? Quando bem indicado. Né? A gente pode, antes desse procedimento, né, você fazendo, por exemplo, a melhora, né, daquela região, por exemplo, com gás de ozônio, você vai ter um processo inflamatório muito menor, ou seja, muito menos edema. Qual a grande preocupação com muitos profissionais hoje para fazer bichectomia? Nossa, será que meu paciente vai ficar muito inchado? Tá? Então a gente diminuiu demais isso no nosso paciente. Né? Você vê um caso, né, essa secretária trabalha comigo há muito tempo, a Vera, né, meu braço direito, esquerdo. Olha que maravilha. Como que ela era e como que ela estava aí pouquíssimo tempo depois, tendo um processo inflamatório muito mais tranquilo. Tá? Então, graças ao uso ozônio, de medicamentos, menos impacto na saúde. Perfeito, menos uso de medicamento, exatamente isso. Você falou uma coisa muito legal. O que eu tenho visto? Né? Antigamente, tudo que se fosse fazer na odontologia, a gente socava para dentro o medicamento. Sim. Era 7, 10, 15 dias de antibiótico. Antibiótico, né? sem necessidade, Sem né? necessidade, muito anti-inflamatório. Né? E hoje em dia, com essas terapias, né, principalmente a ozonoterapia, eu vejo que muitos pacientes, a gente ainda passa algum tipo de medicação e muitas vezes não precisaria. Né? Tem vários pacientes que a gente consegue melhorar ele exatamente fazendo um profilático, um ozônio profilático, né? Ou seja, melhorando todo, né, o tecido do paciente para receber aquela agressão. E muitas vezes o paciente vem naquelas sessões, né, pós-procedimentos e a gente põe ali, né, com ozônio com baixíssima concentração, modula aquela inflamação e o paciente fica muito satisfeito. Né? Isso é muito legal. Né? Porque muita gente desiste da harmonização ainda, porque se depara com uma intercorrência, não sabe tratar. Sim. Tem professores que não amparam o aluno contra isso, ou nem sabe, Sim. E aí o cara desiste. O cara não consegue, Eu já infelizmente. fui num curso que uma pessoa, uma profissional, ela ficou tão traumatizada. Pois é. Porque um aluno, ela teve uma intercorrência e ela tinha desistido. Daí ela foi no curso porque ela falou, nossa, eu vim aqui procurar uma alternativa, ver se eu retomo a minha clínica para dar continuidade, né? Então, pensar em todas essas ferramentas que vão agregar, né, nos resultados. Exatamente. E na segurança. Perfeito. Então, nós temos o óleo que eu falei para vocês, né? Vai passar. Por exemplo, esse caso foi um caso muito interessante, muitos anos atrás. Tá? Essa paciente era o seguinte, era uma paciente que já tinha tido câncer há 7 anos, tinha sido liberada pelos médicos, tá, para fazer procedimento de harmonização. Eu fiz nela, tá? Não foi outro profissional, eu fiz nela um preenchimento labial e ela voltou com umas aftas na boca, tá? E aí eu passei o óleo ozonizado, tá? 2 dias depois ela, doutor, essas aftas estão se juntando, ela não conseguia mais, né, tocar os lábios. E ela usou o óleo ozonizado e esse processo regrediu de uma maneira fantástica. Poderia virar um processo infeccioso. Sim. E perder até o lábio. Né? Porque de uma inflamação, né, a boca é totalmente contaminada por bactéria, poderia exacerbar essa inflamação, porque o sistema imunológico dela é muito baixo. Sim. Provavelmente eu errei. Né? Por quê? Porque eu deveria, na verdade, na época, ter feito terapia de ozônio antes do procedimento, melhorado ali o sistema imunológico daquela área, e com certeza o organismo ia reagir de outra forma. Mas a gente, graças a Deus, teve um sucesso, porque ela passou o óleo ozonizado, eu dei para ela um frasco de óleo ozonizado, ensinei para ela passar, e ela melhorou, e graças a Deus, né, surtiu efeito, porque eu poderia, né, às vezes uma pequena inflamação pode virar um grande, né, processo inflamatório. Você sabe outro ponto, né? Desculpa, você também prevenir, né? Você orientar e o paciente usar o produto certo no pós-procedimento vai evitar o agravamento de uma situação. Né? Perfeito. Você falou uma palavra-chave, que já é chave na odontologia há muito tempo, né? A odontologia, né, ela trabalha com prevenção. Né? Você vê hoje em dia, poucas pessoas, né? Você pode, né, fazer um exame em vários pacientes, você vai ver, pouquíssimos pacientes vão aparecer 6, 10 cáries na boca. As pessoas estão com menos cárie, por quê? Porque a odontologia ela ficou batendo na prevenção. Sim. Então, a ozonoterapia,
ela é a prevenção, né, da harmonização. Eu vejo muito ozônio isso, é a prevenção muito da harmonização. Então, você profissional da harmonização, né, você tem uma chance de prevenir efeitos colaterais, né? Usando a ozonoterapia de uma forma correta, fazendo uma habilitação na área, você vai ver que existem inúmeras, né, formas de usar a ozonoterapia e só vão te ajudar, né, só vão somar. O paciente, né, vai gostar bastante, então... Eu né? achei bem legal o que você falou ali, porque eu tive um caso bem Vamos voltar. parecido de uma aluna, né, que Certo. teve aula comigo, e daí ela Legal. me mandou mensagem muito semelhante, muito semelhante. E a mesma coisa, ela fez, só que daí a gente fez infiltração de ozônio em fundo de sulco Legal. e óleo. No dia seguinte já estava melhor. Não Muito bom. completamente já, né, mas bem melhor e foi evoluindo até ela- cicatrizar completamente. Só te cortando, né, para você até explicar isso melhor, o ozônio é engraçado, né? A gente aplica, ele corre para Ele inflamação. corre. Né? Ele tem filia, né, por pH ácido, então ele Perfeito. vai correr para o local que está inflamado. Maravilha, é isso aí. Então é fantástico realmente. A gente vê isso clinicamente, Muito né? A gente legal vê mesmo, é. na hora da aplicação. Muito bom mesmo. Tá, então, mais uma, né? Então, para não chegar num caso desse, né? De você ter um problema, né? Outra coisa que é muito interessante para eu falar desse caso é o seguinte. Por exemplo, vamos botar você profissional, você fez um caso lá de preenchimento, o paciente teve lá uma compressão vascular ou até uma oclusão vascular, né? Pelo ácido hialurônico. É um gel, né? E ele pode comprimir ou ele entrar dentro de um vaso e não prejudicar aqui né? A circulação. Fluxo. Então, o ozônio é fundamental. Hoje em dia é terapia obrigatória em todos os protocolos, né, de riscos de necrose. Por quê? Necrose acontece por falta de oxigênio. Se existe falta de oxigênio, não respirou, morreu. Morreu, né, o tecido vai necrosar, né, e você vai perder ali uma área. Então, a ozonoterapia, como foi muito bem falado pela Vitória, ela corre para a inflamação. Primeiro, você vai combater a inflamação. Segundo, você está dando oxigenação, né? Você está fazendo exatamente o correto, que se você teve uma isquemia de falta de oxigenação, você está dando um suporte de oxigenação. Então, a ozonoterapia é fantástica. Eu já tratei, né, um caso de necrose de boca, eu acho que ele está aqui, tá? Deixa eu ver aqui, ó, é exatamente esse caso. Ele começou, foi no meu curso, num curso meu, tá? Na época que a gente só usava agulha para fazer preenchimento labial, ou seja, lá atrás, né, a paciente surgiu com uma isquemia, né? Se está branco, significa branco, falta de sangue, né? O sangue é vermelho. Então, branco é falta de sangue, ou seja, falta de oxigenação. Então, a gente tratou esse caso melhorando a vasodilatação com laser terapia e também com ozonoterapia, né? Dando suporte ao organismo também, para o organismo. Né? O ozônio é muito interessante, também é legal, né? Você não pode pensar só no ozônio que ele vai oxigenar. Ele vai melhorar né, o sistema imunológico daquela área. Então, você faz com que o seu organismo combata muito melhor. Favorece o organismo. Favorece o organismo. É isso E aí. graças a Deus, né, criou uma casquinha preta, a casquinha caiu, revascularizou e o paciente ficou super tranquilo, então não teve perda de tecido, não bom. teve cicatriz, né, nessa porque região. como você me falou uma coisa muito interessante não sei se você lembra, no nosso último encontro lá no lançamento do Dental, que você não pode errar, né? Não pode errar. Aqui na harmonização. Perfeito. Não pode errar. Quando você faz uma cirurgia não eletiva, aconteceu, foi uma intercorrência, tá tudo bem, né? Assim, o paciente aceita. Perfeito. Mas o paciente não aceita uma intercorrência de Não um procedimento aceita. estético. Não E aceita. para o paciente, o 1% de chance vira 100%. Na Perfeito. casuística, né? Para ele é 100%. Então, exatamente. Né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Exatamente. Entender o que fazer, né? Saber o que fazer, E o como profissional tem que proceder. estar preparado com todas as ferramentas Todas terapêuticas no momento não, que acontecer, até né? porque é o seguinte, Não você precisa- só tem aquela hora. A sua hora é aquela. Você perdeu o time. Né? De 24 a 48 horas, o processo de necrose já está instalado. Aí você vai ter que correr contra o prejuízo. Né? Então, se você viu na hora, teve uma isquemia, óbvio, você vai fazer uma massagem, compressa quente, às vezes pode fazer uma radiofrequência, que é uma grande vasodilatação, mas a ozonoterapia é fundamental, porque você tem que dar suporte a um sistema imunológico que você não sabe como está. Você não sabe como é que está o seu paciente. Né? É engraçado, tem profissional que fala assim, como é que está a sua pressão? Ah, doutor, tô ótimo, pressão. Ah, então tá, vamos fazer. Cara, agora o paciente virou médico, paciente que vai te falar como é que é a pressão dele, né? E é engraçado isso. Então, normalmente a gente não sabe o sistema imunológico do paciente, até porque o sistema imunológico ele muda durante o dia.
né, várias vezes. Você recebeu uma notícia ruim, seu estômago fica lá embaixo. Então, o ozônio é fantástico para isso, para que você previna intercorrência. Mas se você tiver uma intercorrência, ele é fundamental. Tá? Então, isso é muito interessante. Uma coisa assim que acho que a gente tem que ressaltar, né, Bruno, é o uso da hyaluronidase. Exatamente. Né? Porque assim, isso. não vai substituir o uso, são finalidades distintas, né? A hyaluronidase vai ter finalidade de degradar somar, né? Vão somar. ácido hialurônico, não degradar, né? Mas diminuir aquelas ligações dentro do gel do ácido hialurônico e facilitar o retorno vascular, se tiver ainda. Agora, se instalou o processo de necrose, aí é mais difícil de tratar. Exatamente. Quando está naquele procedimento, você não sabe ainda. Né? Você não tem certeza de que ponto está. Então, eu acho fundamental a hyaluronidase, mas também acho fundamental, de qualquer jeito, você fazer a aplicação de ozônio, por causa do sistema imunológico. Né? Porque a gente não sabe como é que está o sistema imunológico. Às vezes, uma pequena inflamação naquele paciente vai virar... E pela melhora da oxigenação tecidual, exatamente. né? O ozônio favorece a oxigenação do tecido. Nesse caso, exatamente. A gente fez o ozônio, fator de crescimento fez o também. laser e fez a hyaluronidase. Né? Outra coisa, vou mostrar esse caso. Tá? Muita gente manda foto para mim assim, muita. Eu acho que uma das fotos que eu mais recebo de pacientes é isso. Né? Que é hematoma. Hematoma é uma situação normal de quem, né, agride ali um tecido. Né? Faz parte, a gente, né, a gente tem imagens, né, a gente é praticamente 100% vascularizado, então acontece com todo mundo, comigo, com qualquer um, hematoma. Tá? E o ozônio é fantástico. Né? O ozônio é fantástico, ele melhora, né, ele acelera aquele processo de dispersão, né, até pelo gás daquele sangue que está, né, extravasado do tecido, né, e você consegue ali fazer uma melhora daquele hematoma muito grande. E outra coisa, um hematoma o sangue fica parado por muito tempo ali, ele pode se contaminar, né, e pode virar uma infecção. A gente não sabe, de novo, a gente não sabemos o sistema imunológico do paciente. Então, é fantástico. Né? Como olheira, né? Aquelas olheiras mais escurecidas, a gente aplica o gás de ozônio. Melhora bastante, né? E também a melhora ali é da hora, o paciente já vê, óbvio, né? Que não é uma sessão só, é um protocolo, tanto como tudo é. Né? Então, o ozônio, ele tem inúmeras possibilidades. Tá? Então, né? Botei um protocolozinho, que a gente faz, às vezes, numa intercorrência, eu até acho que a gente pode, numa intercorrência leve, usar até menos concentrações, de 5 microgramas, 10 microgramas, tá? E nódulos, né? Eu acho que a gente vai, né? Esse é o último caso que a gente tem para mostrar aqui, o nódulo. Engraçado isso. O uso exagerado do bioestimulador, né? Engraçado, eu fiquei conhecido como o cara do bioestimulador. Todo mundo que é bioestimulador pensa em mim. Né? E é engraçado, lógico, eu sou a favor do bioestimulador. Né? O bioestimulador é muito importante, ele freia o processo de, né, flacidez de envelhecimento, mas tem que ser muito bem usado. E o que acontece? As pessoas, elas usam de qualquer jeito, muitas vezes. Elas não recebem bons treinamentos, né, boas orientações e acabam com nódulos. Tá? Nódulos, né, são difíceis de tratar. Né? Uma das possibilidades que você tem, né, o nódulo pode ser tratado. Você pode tentar espalhar ele com soro fisiológico mais anestésico, molhando aquela região, mecanicamente mesmo, tentando espalhar. Né? E eu vejo isso como a primeira escolha. Né? A segunda escolha, para mim, é a ozonoterapia. Eu rodei o Brasil, principalmente ano passado, e eu tive pela Renova, né? Sou speaker, né, da Renova, né? Eu falo muito de nódulos, óbvio, e engraçado isso, né? Eu tive vários relatos de alunos, vários, de pessoas que resolveram nódulos com ozonoterapia, aplicando gás de ozônio dentro do nódulo, né? E ele ajudou a pressão do gás, né? Ajudou a separar as esferas, porque o nódulo normalmente é as esferas que se acumulam juntas. Sim. Ele ajudou a separar aquelas esferas, né? E teve uma melhora muito significativa. Por quê? Muitos profissionais vão para, por exemplo, a triacinolona, né? O corticoide. Sim, e o corticoide é a primeira escolha, né? É a primeira escolha, e é muitas vezes a mais errada escolha. Por quê? Porque o corticoide, se você botar ele muito perto da pele, numa concentração muito grande, ele causa buraco. Ele faz um buraco, ele retrai o tecido. E depois, para resolver isso, uma grande novela. Tá? Então, o ozônio, para mim, hoje, ele é assim, padrão ouro, tá, de tratamento para você
melhorar nódulos. Até porque muitas vezes o paciente vem com nódulos tardios. O paciente fica lá, aquele nódulo não fala, até uma hora que 1, 2, 10 comentaram, aí ele vai até você. Aí muitas vezes aquele soro fisiológico anestésico não consegue mais separar, porque ali já cria um tecido. Já virou uma fibrose, né? Perfeito, em cima, né? O início de uma fibrose. E a ozônio é fantástico para melhorar o processo inflamatório, né? Até a fibrose, né? Até a fibrose. E também para dispersar. A própria ação do gás mesmo dispersar. Então, é fantástico os casos que eu já vi de melhora do nódulo. Que às vezes as pessoas ainda ficam inseguras, né? Porque assim, o protocolo manda eu usar corticoide. Daí se eu não usar, o que vai acontecer, né? Eu recebi essa semana, por acaso, uma colega me escreveu, falou, Letícia, eu recebi um paciente, não sei o quê, mas eu vou usar o corticoide e tal, eu posso usar ozônio? Então, assim, existe ainda, né? Eu acho que a gente precisa publicar isso, ter mais estudos, né? Vamos colecionar esses casos aí e levar para que mais pessoas possam ter esse benefício e saber que é uma ferramenta importante, né? Numa situação dessa. O que acontece muito com o nódulo é o seguinte, né? Antigamente tinham poucos nódulos porque pouca gente fazia bioestimulador, né? Então tinha poucos nódulos, pouca gente fazia poucos nódulos. Hoje em dia virou uma febre bioestimulador, muitos nódulos estão acontecendo. E na verdade, poucos professores são preparados para tratar intercorrente de bioestimulador. Por quê? Porque quase ninguém tem grande experiência, porque é pouco tempo, né? Sim. Então, eu vejo que as pessoas, o que elas pegam? Elas pegam o que está ali na literatura, mas muitas vezes aquilo ali também tem um N, né? Nos artigos, um N de poucos pacientes, e acaba que o paciente depois tem lá uma recessão na pele e o profissional também não sabe tratar. Então, o ozônio tem se mostrado para mim, né, que rodo o Brasil, que escuto pessoas, uma alternativa segura. Primeiro, segura. Ele não vai fazer mal, seguro. Segundo, ele modula a inflamação. A fibrose vai acontecer com um processo inflamatório crônico. Então, se você modular a inflamação, você vai, pelo menos, desacelerar o processo da fibrose. E terceiro, que ele consegue dispersar o gás, ele consegue dispersar aquelas esferas e você tem ali um tratamento, né, mais efetivo. Tá? Então, eu acredito assim, muito mais na terapia com ozônio do que corticoide. Anotei aqui pra gente Pode publicar falar, isso aí. Né? E vou convidar vocês que estão assistindo a gente, né? A harmonização precisa de publicações, né? Principalmente a harmonização orofacial, que é a harmonização que não é médica, que é odontológica. Né? A gente precisa de publicações. A gente só vai ter consistência, credibilidade no mercado publicando. Tá? Então, com certeza, a Letícia, né, a Vitória aqui são pessoas que vão amparar, com certeza, todos vocês que queiram fazer uma publicação séria, né, que queiram realmente trabalhar sério com ozonoterapia. Tá? A gente precisa disso, vocês vão se surpreender, né? Porque o ozônio é fantástico. A gente está montando, né, para complementar isso, a gente já tem esse ano instaurado um departamento novo, que é um departamento de pesquisa. Poxa, perfeito. E uma das nossas tarefas é justamente essa, auxiliar a publicação de casos. Claro que a gente, né, tem que ter os casos mais relevantes, né? Caso clínico não tem relevância científica? Tem, né? Que é a partir de casos clínicos que a gente consegue fazer várias descobertas e aumentar, fazer estudos clínicos, e assim a gente vai elevando o nível aí científico, né? Mas a gente começa com casos. Exatamente. E aí depois a gente vai subindo o nível. Então, com certeza. Se alguém tiver interesse em pesquisa, né? E não só pesquisa clínica, entre em contato lá com o nosso departamento, que a gente tem esse programa de apoio com equipamento, com material científico para dar esse suporte aí também. E a parte científica é engraçado isso, né? Pouca gente faz a parte científica e é a maneira mais rápida de você alcançar o sucesso. Sim. Se você quer bombar, faça pesquisa científica, porque você vai virar a única referência quase, porque pouca gente publica, então você vai virar uma referência até para as próximas pessoas que vão publicar, né? E o seu nome vai crescer no mercado. É isso aí. Perfeito. Então, Bruno, agradecemos muito a tua participação, né? Sempre trazendo bastante conteúdo, entregando tudo, né, Letícia? Foi incrível. Nosso grande parceiro aí em todos os congressos da Hoff, levando o ozônio para frente, né? Então, a gente só tem a agradecer. Obrigado. E acho que o pessoal vai conseguir aproveitar bastante também a partir dessa Com certeza. Compartilha depois esse conteúdo, né? A gente vai estar no canal do YouTube, no canal do Instagram. Manda para quem precisa saber, porque o Bruno é um parceirão. Segue lá o Instagram dele, que ele sempre
tá pelo Brasil postando e levando conteúdo, então Show. é muito, muito, muito legal. Muito Obrigado. obrigada pela presença, Obrigadão. muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando, que vão nos assistir depois. A gente se vê aí nos próximos aí Show, eu podcasts. só tenho a agradecer. Obrigado, Letícia, obrigado, Vitória, né, pela oportunidade. Né, vocês são, como eu já falei aqui, são minhas referências, né, na ozonoterapia. Eu estou aprendendo também ozônio, né, como vocês. Né, e ozônio ainda vai nos ensinar muita coisa. Vai mostrar muita coisa legal pra gente. A Filozon é uma empresa fantástica, que sempre está trazendo produtos de credibilidade, tá? Produtos que realmente ajudam, né, e amparam o nosso paciente. E quero agradecer a caneca, ó. Eu amo caneca. Caneca com meu Caneca nome, do adorei o Ozoncast. presente, tá? Muito obrigado mesmo. Espero sempre contribuir. Eu acho que é isso, entrega de material, né? E Só tem um conteúdo. jeito, conteúdo. As pessoas só vão aprender, né, se tiver conteúdo para elas aprenderem, e é isso que a gente tenta passar um pouquinho. E quanto mais, eu acho que entregar é aquela coisa, quanto mais a gente ensina, mais a gente recebe, né? É o contrário, é uma coisa que você fala, ai, não vou. Quanto mais você ensina, mais o universo se devolve. Perfeito. Então, vamos Fazer o bem espalhar traz o bem. conhecimento. Isso aí. É isso aí. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Obrigada. Obrigado. Obrigada.